Então, não só a automação pode te ajudar a identificar esses créditos ou levantar relatórios que vão te mostrar o número desses benefícios que você poderia estar aproveitando, como vai te ajudar também a criar automações, criar mecanismos que vão te ajudar a inserir essas informações dentro do spread fiscal com a velocidade, com a praticidade, com a segurança, com uma precisão muito maior do que uma pessoa conseguiria fazer de forma manual. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós estamos mostrando oportunidades, desafios, obstáculos que possam transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu me chamo Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar de um assunto quente, meu irmão, que se chama como a automação fiscal pode facilitar a identificação de créditos tributários, Marcão. Falar de crédito hoje se tornou algo muito forte hoje no mercado fiscal tributário e como a automação pode ajudar nesse processo, cara? Perfeito, pode ajudar bastante, tá? Não só na identificação dos créditos em si, dos números, mas também nos ajustes. A gente sabe que uma coisa eu descobri que, por exemplo, você deixou de aproveitar um crédito presumido que você tem direito, uma redução de base que você poderia estar para botar um crédito presumido ficar mais simples e que vai exigir, por exemplo, que você faça diversos ajustes, diversos lançamentos no seu spread fiscal. Sim. Então, não só a automação pode te ajudar a identificar esses créditos ou levantar relatórios que vão te mostrar o número desses benefícios que você poderia estar aproveitando, como vai te ajudar também a criar automações, criar mecanismos que vão te ajudar a inserir essas informações dentro do spread fiscal com a velocidade, com a praticidade, com a segurança, com uma precisão muito maior do que uma pessoa conseguiria fazer de forma manual. Legal. Isso me faz lembrar, cara, e pegou muita gente aí de surpresa, foi a questão da recuperação desse famoso crédito do exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. A Receita veio com uma série de exigências, então, assim, para utilizar, você teria que fazer retificação dos spreads de contribuições, retificar as DCPFs, só então fazer o spread de compras. E ainda tinha os ajustes que tinha que fazer produto a produto. Puxa, cara, exato. Então, muita gente teve um certo desafio aí nesse momento, né, cara? E me parece que as empresas, as empresas de contabilidade, os escritórios de contabilidade tiveram que se valer muito de automação fiscal ou contratar terceiros, inclusive, cara. Eu lembro até, só fazer um parêntese, que nós fizemos recuperações de alguns clientes e inclusive você veio com as ferramentas que chamou a atenção de algumas pessoas. Como você poderia falar um pouquinho disso aí, cara? Sim, claro, com certeza. Então, você trouxe alguns clientes para a gente fazer a recuperação do dado e eu desenvolvi algumas ferramentas, alguma ferramenta, na verdade, que a gente ia pegar as informações e como é que se dá? Acho que até melhor do que falar da ferramenta em si é falar como é que se dá esse processo. Legal. A ideia, como você pode utilizar essas informações para levantar os créditos tributários. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma ferramenta, um relatório, basicamente, com todas as informações que a gente tinha lá no XML e calcular quanto que a gente conseguiria reduzir de carga tributária, quanto de PIS e COFINS a gente vai conseguir reduzir para o cliente. Como é que eu criei essa ferramenta? Bom, basicamente, eu tenho esses dados lá no XML. Então, lá no XML eu tenho o CST de PIS e da COFINS, que o cliente utilizou, e a gente tem também o ICMS destacado na nota fiscal. Então, como eu trabalho, basicamente criar um relatório onde eu descubra qual o valor de ICMS em todas as operações em que o CST do PIS e da COFINS é igual a 0,1. Perfeito. Então, foi isso que eu fiz, basicamente. Criei um filtro, toda vez que o CST for 0,1, pega para mim o valor do ICMS, o valor da base do PIS, o valor da alíquota, o valor do PIS. Então, a gente criou um relatório lá de PIS e COFINS e a gente consegue calcular o valor da redução e quanto que seria o valor integral a pagar antes e depois da redução. Então, esse foi o primeiro trabalho que eu faço aqui toda hora no canal, ensinando como é que a gente faz para extrair os dados de um arquivo XML e gerar um relatório em Excel, por exemplo. Então, um relatório como esse, que a gente vê aqui toda hora no canal, é mais do que suficiente para a gente levantar
as hipóteses de crédito que a gente pode aproveitar é mostrar isso para o cliente. Cara, ó, tem uma oportunidade aqui de tantos R$ 1.000 e a gente pode recuperar esse dinheiro para você. E aí, na hora de você, a gente já falou isso aqui, mas nunca é de máximo lá, na hora de você precificar, isso até ajuda. Porque uma coisa é você querer fechar um serviço sem você ter uma previsão de quanto que você vai gerar de resultado para aquele cliente. Então fica muito, cara, vou ver o que a gente pode fazer, tem muitas oportunidades e tal. E aí você pode chutar um valor, alguma coisa assim, mas nada como você ter um número na mão e apresentar isso pro cara. Cara, tá aqui, eu posso gerar esse tipo de resultado para você. Isso aqui foi só o que eu consegui analisar, né? Tem mais coisas que a gente pode analisar, que a gente pode ver, que a gente pode descobrir, que podem melhorar ainda mais o seu resultado, né? E só com base naquilo ali você já consegue precificar o seu serviço e ter uma justificativa muito boa para ter aquele preço, né? Foi algo que aconteceu comigo, inclusive, com um cliente. Lá deu preço, ele achou que estava caro e eu mostrei, cara, qual a economia que eu vou gerar para você? Né? Então, pô, é muito mais vantajoso hoje eu estar aqui dentro da sua empresa fazendo esse tipo de trabalho do que se eu estiver fora, Cara, mesmo cobrando esse valor. Não entendo, cara. Matos, eu acho que esse mercado de créditos tributários, que é muito bom, eu acho que tem muita coisa a ser explorada ainda. Há diversas hipóteses legais de creditamento que as pessoas não estão sabendo como trabalhar com elas, né? E isso, cara, eu acho que essa parte do crédito tributário, fiscal, tem mais impulsionado a automação fiscal, sabia, cara? E me faz lembrar muito de uma empresa, que tem algumas grandes no Brasil. Eu fui visitar uma delas, cara, e a parte de TI, cara, deles, de produção de ferramentas, é muito aquecido, cara, né? E aí eu te faço um questionamento. Você imagina que os escritórios de contabilidade cada vez mais tendem a ter núcleos em termos de automação, cara? O que você pensa sobre isso aí, cara? Ou profissionais? Sim, inclusive eu tenho um aluno, né, um dos meus primeiros alunos a conseguirem gerar automações fiscais, que ele é de um escritório de contabilidade e tá lá porque agora tá lá. Ele já recebeu umas 2 ou 3 propostas de emprego para sair de lá, mas ele vai embora, não arreda o pé, ele gosta de trabalhar lá, gosta da equipe. E sim, né, as empresas, inclusive, a gente tem percebido hoje, né, muito comum acontecer isso aqui com os nossos alunos, da empresa criar um cargo específico para essa pessoa ocupar. Para quê? A questão do reconhecimento, a questão do aumento da remuneração, né, a questão do tempo que ele consegue gerar de trabalho para ele. E isso dá um destaque completamente diferente. O nome desse cara que eu falei do escritório é Eduardo Laurentino. Então, ele gerou uma automação. A primeira automação que ele fez, ele gerou uma automação que pegava os dados do XML da prefeitura municipal, onde eles trabalham, e gera um relatório simples para saber quanto que teve de retenção de PIS e de COFINS e o valor do PIS e COFINS a pagar no mês. Só que a chefe dele, que fazia esse trabalho de conferência, ela passava um dia inteiro, 8 horas de trabalho, para levantar essas informações. Porque ela tinha que abrir documento por documento em PDF, olhar a nota fiscal e preencher em planilha. E aí, no final dessas 8 horas de trabalho, ela sabia se tinha havido retenção ou não do PIS e da COFINS, do imposto de renda, da contribuição, e podia fechar a apuração dela. E aí ele falou, cara, vou gerar, o site gera um arquivo XML e eu vou criar uma automação que vai ler esse arquivo XML e já vai dar esse resultado para a gente. E ele fez isso, em menos de 5 minutos. Eu acredito que, pela velocidade que normalmente esse tipo de automação tem, acho que menos de 5 segundos, ele conseguiu gerar um relatório em que ela comparava automaticamente, não automaticamente, mas de uma forma muito mais rápida, com o resultado do sistema. Então, vamos dizer que em menos de 5 minutos, ela conseguia pegar a informação do XML, cruzar com a informação que estava dentro do sistema e chegar a uma conclusão se aquela apuração que estava dentro do sistema estava correta ou não. Então, essa foi a primeira coisa que ele fez. E daí para frente ele criou outras automações e ele entrou no treinamento, né, investiu com os próprios recursos. E eu lembro que meses depois, né, que ele já tinha criado, tinha recebido a proposta de emprego e tal, que ele resolveu ficou conversar com o chefe, teve alguma coisa assim, e o chefe promoveu ele, falou, cara, eu vou pagar o investimento que você fez no curso,
e vou pagar todas as automações que você já criou para a gente usar Cara, aqui que dentro do massa, escritório. E além disso, eu ainda vou divulgar o seu trabalho para os nossos clientes. Então, se eles precisarem de algum tipo de automação, eu vou indicar você. E ele está lá até hoje, volta e meia ele fala que fez um serviço extra, que está ganhando uma renda extra além do que ele já ganha lá no escritório, e está feliz da vida. Então, assim, esse é o tipo de resultado que a gente vê que a automação é capaz de gerar. Porque, como a gente tem dito, né, é um tipo de habilidade que é muito rara. Se você ter conhecimento avançado em Excel já é algo muito raro, imagine você ter a capacidade de criar ferramentas que vão resolver problemas nos quais você gasta de dezenas de horas, diversas horas, que você fica até tarde no escritório trabalhando para resolver, que você vai trabalhar no final de semana para resolver. Cara, quanto vale uma automação que permite a você chegar em casa mais cedo, por exemplo, ficar com seus filhos, ou não precisar ir trabalhar no final de semana, passar com sua família numa praia? Acho que vale muito. Muito. Marcos, eu acho que eu vi um vídeo seu, cara, que você já tem alunos que vieram da Receita, né, cara? Tem pessoas que já transitaram na Receita Federal, e aí eu tô falando isso... Não, eu tenho 2 alunos que são auditores fiscais. Um aqui na Bahia e o outro lá no Piauí. Mas sim, tem um seguidor que já foi da Receita Federal. Ah, legal, cara. E eu estou só contextualizando isso, voltando ainda para o tema de crédito, porque já pipocou várias operações aí de recuperação de créditos ilegais, né, que geram sérios problemas para as empresas. E como a automação fiscal pode trazer segurança para esse processo, cara? Eu ouvi falar também, né, desses casos aí, mas parece que foi algo mais fraudulento mesmo, né? Foi com a intenção mesmo de... Não, mas eu já percebi também, eu já tive assim, a oportunidade de sentar com alguns clientes que já tiveram problemas anteriores de má manipulação das informações mesmo, na hora de recuperar os créditos. Né? Entendi. O cara foi lá e de repente... Eu te cobrei 30% para fazer o serviço, achei que o valor tá pouco, eu vou lá e limpo o valor e... Não só isso. Na hora dele fazer o levantamento do quantitativo do crédito, ou fazer uma recuperação sem as retificações necessárias, né? Sim. Então isso pode gerar problemas de ser glosado pela Receita Federal, né? Entendi. E aí o meu questionamento é como a automação pode ajudar nesse processo, né? Sim, perfeito. De segurança das informações. Né? Maravilha. Pronto, o que é que a gente pode fazer? Né? Aqui eu tenho uma automação que há tempo que eu criei. Na verdade, eu nem melhorei ela. Meio Excel, meio automação ainda, que eu gero a DMA, que é a nossa declaração fiscal aqui do estado da Bahia. Sim. Então, eu gero meu SPED, do SPED eu vou lá e gero a DMA. Então, uma forma de você gerar segurança nos dados, porque como é que o fisco vai autuar a gente, né? Como é que ele vai fiscalizar? Com base nas informações que a gente prestar. Então, ele vai pegar os dados que estão lá no SPED fiscal, vai pegar os dados que estão no XML, pegar os dados que você colocou na DMA, na ECD, na ECF, e ele vai começar a cruzar essas informações. Então, se eu consigo garantir que a mesma informação que eu tenho no meu SPED é, por exemplo, a mesma informação que eu tenho na minha GIA, a cidade de São Paulo eles têm muito esse problema, né? Gera o SPED, gera a GIA, transmite, e aí o fisco cruza as duas informações. Ó, na GIA se informou A, no SPED se informou B, e tem uma divergência de valor aqui. Eu preciso que você corrija isso. Então, o Estado de São Paulo ainda avisa ao usuário, né? E a gente pode criar uma automação, como eu criei para um cliente de São Paulo, onde você gera o seu SPED, faz os ajustes todos necessários, e você consegue gerar a sua GIA a partir do SPED fiscal. Eu consigo gerar a DMA a partir do SPED fiscal. E a partir disso eu tenho a mesma informação que eu tenho no SPED, é a informação que eu tenho na GIA, é a informação que eu tenho na DMA. Então, quando o fisco for pegar essas informações e for fazer o cruzamento, o que ele vai achar? A mesma informação. Sim. Então, está batendo os dados. No caso de um processo desse de exclusão do ICMS, da base, do PIS, da COFINS, acho que a melhor forma de a gente ter segurança nos dados é a gente pegar os XMLs que foram emitidos no processo. Porque eu posso pegar um SPED de contribuições, por exemplo, e alterar as informações que estão lá dentro. Colocar o valor que eu quiser. Mas o XML também dá para fazer isso, mas dá mais trabalho. E ele tem uma validade jurídica. Então eu consigo garantir, cara, esse XML aqui foi aquilo que foi enviado para o fisco, aquilo que foi enviado para a Receita. E em cima dessas informações, eu começo um processo de aproveitamento, de recuperação desses tributos dentro desses arquivos do SPED de contribuições.
posso, por exemplo, tendo XMLs na mão, substituir completamente os dados que estão dentro de um arquivo de SPED de contribuições. Então, se algum, por exemplo, alguém mexeu nesse arquivo antes, alterou lá os dados de valor de base, valor de alíquota, valor de produto, o que quer que seja, eu consigo, tendo XMLs originais na mão, entrar nesse SPED e reconstituir a informação. Deixar ela tal qual ela está lá no arquivo XML. Ah, cara. Ah, entendi. Aí volto a dizer aquela ideia de não só gerar um relatório demonstrativo do seu potencial crédito, mas efetivamente alterar o próprio documento que vai dar sustentação ao crédito. Perfeito. E assim, eu percebo que essa é uma grande tendência que a gente vai ter aí nos próximos meses e anos. Hoje é muito comum você ter um sistema que ele faça a recuperação tributária. Desculpa, faça a auditoria do SPED. Então, ele vai te dar um relatório dizendo tudo está errado, e tem alguns que até coisas que não estão erradas ele aponta também, que é melhor pecar pelo excesso que pela falta. Só que quando você pega um sistema desse de auditoria, faz uma auditoria no seu SPED fiscal, você descobre que você tem mais de 2.000 erros, como é que você faz para corrigir isso? Né? Então, até esse momento, o que a gente tem são ferramentas que apontam o que está errado. Mas muito poucas, eu só conheço uma ferramenta que você consegue pegar os dados do SPED, alterar esses dados e retornar esses dados alterados para o SPED fiscal, para o SPED de contribuições, para onde quer que seja necessário. Mas isso é extremamente raro hoje em dia. E eu vejo que no futuro muito próximo, as empresas, os clientes vão exigir que esse tipo de coisa aconteça. Por quê? Como eu falei, como eu sempre falo, a gente tem um grande volume de dados para analisar, um grande volume de dados para poder dar conta, e não adianta muita coisa, viu? Essa ficha está começando a cair, eu tenho um relatório com tudo que está errado se eu não consigo resolver tudo. Sim. Então eu preciso enxergar o que está errado e ter a capacidade de resolver esses problemas. Inclusive de forma ágil, né? De forma fácil, de forma prática, de forma segura, né? De forma precisa. Porque senão eu estou na mesma. Né? Eu tenho um relatório muito rápido do que está errado, mas eu não consigo corrigir. Entendi. Aí fica na água. Entendi. Cara, você fala assim muito de... A gente tem falado muito de uma mudança de mercado, que é natural isso em todas as profissões, em todas as áreas. E, especificamente, se a gente for falar mercado de recuperação de créditos tributários, cara, né, que eu vejo alguns escritórios de contabilidade e de advocacia também explorando esse mercado, cara. Você já teve alguma situação de um aluno seu já enveredar nesse mercado, Marcão, já utilizando conhecimento de automação fiscal? Ou você incentiva? Como é que você lida com essa área aí, cara? Bom, a gente não enviesa, né, o ensino para uma coisa ou outra. Então, a gente dá as ferramentas e o aluno escolhe onde ele vai atuar. Né? Mas eu sei de setor de clientes, né, que trabalham em empresas que fazem auditoria, que fazem consultoria, que fazem recuperação tributária. Inclusive, tem um caso muito interessante de um aluno, que é o Marcos Vinícius Penariol, que trabalhava no escritório de contabilidade, começou a trabalhar na empresa que fazia recuperação tributária, empresa essa que, inclusive, tinha um setor de TI. Aí, tá vendo, cara? Um setor de pessoas que eram programadores, que resolviam várias questões relacionadas lá às recuperações. Mas tinha uma questão em específico que já tinha 3 anos. Eles tentavam resolver e não conseguiam de jeito nenhum. E ele pegou isso como desafio. Foi a primeira automação que ele resolveu fazer. Ele foi lá, construiu a automação, testou, viu que resolveu o problema realmente da empresa e foi lá e apresentou. Descobriu uma forma de resolver o problema X. E ele foi lá e apresentou e os donos, os chefes dele ficaram assim meio que com certeza você não conseguiu resolver isso. Poxa, tem um setor aqui de TI, né, galera que fez faculdade de programação, tudo. 3 anos, cara, os caras não conseguiram resolver, como é que você chegou agora, quer sentar na janela? Né? E ele foi lá e mostrou, cara, resolve. E aí mostrou que realmente a coisa acontecia. O resultado disso é que, no espaço de tempo de 1 ano, esse cara foi promovido 2 vezes. Né? E sempre que tem reunião referente à área de tecnologia, alguma coisa envolvendo programação, ele está lá presente.
Ele fala que em quase todas as reuniões, inclusive, ele é elogiado. E eu perguntei para ele, fiquei curioso de saber, porque uma das grandes dúvidas das pessoas que acompanham o nosso conteúdo é justamente saber o seguinte: eu preciso ser um programador para eu criar minhas automações fiscais, né? E eu acho que essa história dele é a prova cabal de que não. Porque os colegas dele eram programadores profissionais, inclusive, e não conseguiram resolver o problema. E ele, sem ter grandes conhecimentos acho que o PBA tinha zero conhecimento, né, da programação em si. Do Excel tinha muito pouco. Mesmo assim, ele foi lá e conseguiu criar uma automação que é como se resolvesse 3 anos de espera na empresa. Então, ele conseguiu através do pouco conhecimento de programação que eu falo que a gente precisa. É inserir, alterar, extrair e deletar dados de arquivos XML, arquivos SPED. Isso é mais do que o suficiente. Mas eu fiquei curioso de saber, cara, como é que aqui você atribui, eu queria saber na visão dele, aqui que ele atribuía essa coisa dele conseguir resolver um problema, que era importante para a empresa, né, um problema que já vinha rolando há 3 anos, da visão dos colegas dele que era de programação. Como é que você consegue, os caras não conseguem? Eles fizeram faculdade, estudaram, né, sobre como programar e tal, então, inegavelmente, eles têm mais conhecimento técnico sobre esse assunto do que você. E aí que ele me respondeu, cara, eles têm um conhecimento de programação técnico maior do que o meu, beleza, mas eles não têm conhecimento da área fiscal. E para conseguir criar uma automação fiscal, é fundamental que você entenda da área fiscal tributária. Que vocês saibam o que é o CFOP, o CST, uma alíquota. Então fica um número lá voando, você não sabe, não sei o que isso faz. É só o CFOP, que indica o tipo de operação, se aquilo ali vai movimentar estoque ou não, e você ignora aquilo ali, por exemplo. Ferrou tudo. Né? Então, ter o conhecimento da área fiscal tributária é fundamental para que você consiga construir as suas automações fiscais. Sim. E é por isso, inclusive, que a gente não ensina aqui no canal. Poderia, por exemplo, ensinar automação. Eu vou ensinar você a criar uma automação para resolver qualquer coisa que você quiser, inclusive na área fiscal. Então, eu poderia entrar nisso. Só que é algo muito específico isso que a gente faz. Por quê? Primeiro que eu desconheço, não conheço nenhum outro canal que fale sobre automação fiscal, pelo menos da forma como a gente fala. Pode até ter outro, mas eu nunca vi. Se tiver, podem me avisar aqui, inclusive, mas eu não conheço, né, nenhum canal que fale dessa forma. E segundo, essa parada toda hora muda. Né? Todo dia a gente tem aí, em média, 400 alterações na legislação fiscal tributária. Então, assim, tem um assunto infinito para poder falar, né, sobre como que a gente pode pegar esses problemas da área fiscal tributária e transformar isso em automações, em soluções automatizadas, que é basicamente o que a gente ensina a fazer aqui. Então, eu preciso estar constantemente envolvido com o mundo fiscal tributário. Vou criar uma automação e vou esquecer que ela existe. Que amanhã pode ser que ela tenha uma alteração. Eu preciso estar atento a isso. Cara, você falando assim, me deu até espetáculo. Cara, o seu aluno não é um programador, né, cara? Quer dizer, você não tem como foco programadores, mas justamente os profissionais da área fiscal e tributária. E talvez muitos deles acham que ele precisa ser um programador para estar na escola da automação. Não é isso, né, cara? Não tem nada a ver. Como a gente viu, né? Um cara que não tem uma formação acadêmica em programação consegue resolver um problema específico da área fiscal tributária melhor do que os profissionais que estudaram para construir programas. O programador não só constrói programas, né? Faz outras coisas também. Mas, assim, ele provou, por A mais B, com essa experiência aí, que verdadeiramente você não precisa ser especialista em programação, nem ser um usuário intermediário, porque isso que a gente ensina, isso que a gente fala de inserir, alterar, extrair, deletar, são informações básicas. Qualquer programador aprende isso, sabe, no primeiro semestre da faculdade. Né? No primeiro módulo do curso, ele vai aprender a fazer isso. Tem até um nomezinho para isso, chama CRUD. Você vai criar um programinha CRUD. O que é CRUD? C de, eu acho que é Create, o R, Regedit, que é editar, o Update, de atualizar, o D de deletar. Então, assim, é algo básico para quem está estudando sobre programação, saber fazer essas 4 coisas. No entanto, apenas essas 4 coisas são mais do que suficientes
para que a gente resolva pelo menos 95% dos problemas da área fiscal tributária e 100% dos problemas relacionados a arquivos SPED. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas me questionam, cara, por que VBA, por que Excel? Por que não ensinar as pessoas no Python, por exemplo? E essa semana eu tive uma experiência que foi muito interessante. Um dos meus seguidores entrou em contato comigo, ele queria uma mentoria. Uma mentoria para ajudar ele numa questão relacionada a um arquivo FX. Quem não sabe, um arquivo FX é um arquivo onde você tem extrato bancário, né? E aí eu tenho uma live aqui no canal onde eu ensino a pegar esse arquivo FX e converter ele no arquivo XML. E ele queria ajuda nisso. E aí ele falou comigo, cara, é algo bem pontual, tal, não tenho interesse em estudar, em aprofundar no VBA, porque eu estou estudando Python. Beleza. Mas aí aqui você resolve assim e tal. Beleza, tá bom. Passou um tempo, ele me solicitou de novo a mentoria. Foi o que tinha conseguido resolver, mas tinha outro problema lá, que ele queria que eu analisasse e tal. E mais perto ainda da mentoria, ele falou que tinha resolvido, mas queria que eu desse uma analisada lá para ver se estava tudo ok com o código dele. E a gente começou a conversar. Ele, inclusive, já trabalhou na Receita Federal, né, como atendente lá. E ele estava explicando, cara, eu estou aprendendo Python, que é a melhor linguagem que tem e tal, as pessoas normalmente falam isso, mas eu senti que se eu fosse fazendo Python demora muito, tem muita coisa ainda que eu preciso aprender, e no VBA é mais rápido. Então, essa é a razão pela qual eu ensino utilizando essa linguagem de programação. Não é porque eu acho ela mais bonitinha, porque simplesmente ela gera resultado mais rápido. Se você tentar aprender, isso quer dizer que ela é melhor do que o Python é melhor do que ela, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O foco é, eu preciso resolver um problema X. Qual a melhor forma de resolver esse problema? Qual a forma mais rápida? Qual a forma mais prática? Qual a forma mais segura de resolver esse problema? A gente vai buscar isso. E usar a linguagem de programação que a gente utiliza aqui é o caminho mais curto entre um problema e uma solução automatizada. Então, é simplesmente por causa disso que a gente usa ela. Se a melhor, observando todos esses aspectos, fosse... Quando eu falo melhor, não estou falando do ponto de vista da linguagem por si só. Até porque, como eu falei, o nosso objetivo aqui não é descobrir qual é a melhor linguagem de programação, usar a melhor linguagem de programação. É usar a melhor linguagem de programação para a gente, para resolver os nossos problemas do dia a dia. Normalmente, aonde que eu resolvo os meus problemas do dia a dia? Uma planilha Excel. Então, se eu tenho um recurso de programação que está ali por trás do Excel, por que não unificar as coisas? Por que não utilizar as duas coisas? Então, nunca vai ser interessante para quem atua na área fiscal tributária, por exemplo, usar um Python da vida? Não, acho que vai chegar o momento. Sim. Mas, assim, qual a aplicação? Exemplo, a gente está vendo agora aí explodir a questão da inteligência artificial. Então, quanto mais o tempo for passando, mais a gente vai ter sistemas baseados em inteligência artificial que vão nos auxiliar, vão nos ajudar em diversas questões. E o Python é uma excelente linguagem para trabalhar com inteligência artificial. Então, assim, se você pensa, né, hoje é uma coisa do outro mundo a gente falar de inteligência artificial, mas vai chegar um momento em que a gente vai falar assim, vou criar uma inteligência artificial aqui para me ajudar no meu trabalho. A gente está falando muito do chat GPT, né? Vou criar o meu próprio. Daqui a algum tempo vai aparecer um maluco aí no YouTube falando assim, como criar o seu próprio chat GPT. Eu estava batendo papo com ele, inclusive, hoje, né? Perguntando algumas questões e tal. E eu perguntei para ele uma questão tributária. Ele deu um NCM, perguntei para ele se o produto estava na ST ou não estava. Ele meio que se esquivou, que não sabia e tal. Porque a legislação tinha que observar a legislação atualizada, em que ele foi dar respostas com base nas informações que ele recebeu no treinamento dele e tal. Aí eu falei, tá, peguei o link da legislação, colei lá e falei, tá aí, diz pra mim se o produto tá ou não na ST. E ele olhou lá e falou que tava. O produto tá na ST. Com base nas informações que você me deu e tal. Eu falei, beleza. Me diz qual item do anexo 1 que o produto tá. Aí ele falou, cara, não tem item. Aí eu falei, beleza. Peguei o anexo 1, peguei lá o NCM e fui pesquisar. O NCM realmente estava lá. Mas a descrição, eu dei a descrição do produto para ele. Eu disse, sacanagem, tá? Dei a descrição do produto para ele.
Mas ele simplesmente fez o que a grande maioria das pessoas fazem. Pega o NCM, observa lá na lista da substituição, tá aqui, tá na ST, já tributa como se fosse ST. Não é isso, tem que levar em consideração o segmento, tem que levar em consideração a descrição do produto, né? Utilidade do produto, né? Exatamente. Então, simplesmente, ó, cara, o código tá aqui, ó. Pode pagar ST aí que tá beleza. Que é normalmente como a maioria das pessoas fazem, né? Mas eu acredito que sim, vai chegar um momento em que a gente vai ter uma inteligência artificial doméstica, assim, né? Cada um com a sua. É verdade, cara. Marcão, pra gente encerrar aqui, essa nossa conversa me fez, assim, repensar a própria escola da automação fiscal. Poxa, a escola é uma escola de programação, cara? Ou não? A gente usa recursos de programação para resolver problemas da área fiscal tributária. Então, o que a gente faz de fato? A gente ajuda profissionais a transformarem problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Esse é o nosso foco. A gente não está aqui para ensinar você a programar. Perfeito. Embora a gente faça isso, mas o que eu estou querendo dizer é, esse não é o objetivo final. O objetivo final é como que eu lido com os problemas que eu tenho no meu dia a dia na área fiscal tributária e eu utilizo os conhecimentos que eu tenho sobre tecnologia para transformar esse problema numa solução automatizada. Perfeito. Por quê? Porque eu acredito que isso gera N benefícios para quem tem o conhecimento. Então, não é só a questão de eu fazer o trabalho mais rápido. A gente percebe também que vem muito atrelado a essa questão do ganho de tempo, reconhecimento profissional e aumento de remuneração. Então, é como se os três mosqueteiros, né? Como se eles andassem juntos. Um juntar, o outro tá. Show de bola. Cara, eu acho que encerramos aqui com chave de ouro, é isso aí. E sempre reforçando, convidando a vocês a acompanhar a gente aqui nessa série de pré-semana de automação fiscal. Então, nos acompanhe não só esse aquecimento, mas sobretudo o próprio canal do YouTube do professor Marcos Amorim. Tem muita coisa voltada para esse tema que vale muito a pena ver, cara. E também participar da semana em si, né, que são só as lives de aquecimento, mas na semana da automação fiscal a gente vai mostrar para vocês como transformar os problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Esse evento vai acontecer, é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 13 e 17 de março de 2023 agora. Então, convido a você que está aí assistindo a participar desse evento aqui embaixo. No link, na descrição do vídeo, tem um link para você participar desse evento. Então, acho que é isso. Né? Até a gente próxima. se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.